cedo. Chega às 5h45, a gente vai estar ali, junto com o Clive, recebendo as instruções para a nossa voz ficar aquecida, para a gente fazer esse momento de louvor. E você pode se juntar a nós, é nosso convidado, viu? Fazer um papapá, um gol, essas coisas aí, né? Benete já é frequentador assíduo do aquecimento vocal. Você é bem-vindo também. E assim como também você é bem-vindo ao Viva. E hoje é o último sábado do ano de 2020. Esse ano tão atípico, tão diferente. E a gente chegou no último sábado, essa semana a gente vai entrar num ano novo e a gente está torcendo que ele venha melhor do que esse, né? Mas a gente não torce esperando pelos homens, a gente espera pela providência de Deus. A gente espera pela providência de Jesus Cristo. Amém. A sua misericórdia que se renova todas as manhãs, a gente confia nas promessas da Bíblia. Seja muito bem-vindo, a gente está aqui para viver esse momento tão especial e todo sábado, você já sabe, às 17 horas, aliás, às 18 horas a gente se reúne para louvar junto, para ouvir a palavra de Deus, para a gente orar junto, para a gente ver o rosto um do outro, a gente desfrutar do amor que nos une, um amor que vem lá do alto. E falando de lá do alto, o que vem também do alto é a nossa salvação. Amém. A nossa salvação não é horizontal, não vem de ninguém que é igual a gente. A nossa salvação foi providenciada por quem é melhor que nós, por quem nos criou, por quem decidiu nos salvar, porque nos amou até a morte. Amém. E a gente vai exclamar e gritar, Hosana, assim como os judeus fizeram quando ele entrou em Jerusalém, a salvação vinha chegando. A gente vai gritar, Hosana, a gente vai exclamar, Hosana nas alturas, porque a nossa salvação vai vir lá de cima. Salva-nos, Senhor, agora mesmo. Cante com a gente, louve a Deus. Quer limpar o seu coração de tudo que não foi Ele quem colocou, para que Ele possa habitar dentro de você e fazer a vontade dEle na sua vida.
igual a Ele. Quero ser igual a Ti. Tudo o que sou é pra o Teu louvor, pois contigo vou viver Pra sempre. pra sempre. Eternamente. Pra sempre. Com Ele. Hosana. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana nas alturas. Hosana nas alturas. Hosana nas alturas. Hosana nas alturas. Amém. 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 Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Eu já ouvi falar, alguém falou que a palavra saudade não se traduz muito bem em outras línguas. É algo muito da nossa, exclusivo da nossa língua, né? Do português. Saudade. E é uma palavra tão bonita e que machuca muitas vezes você, a mim, né? Aí eu me lembro que eu já ouvi também alguém dizer assim, em poesia, em música, que Deus sente saudade da gente. Bonito, né? Deus sentir saudade da gente, porque Ele está ansioso, louco, de vontade que a gente esteja logo na presença dEle, assim, fisicamente, sabe? Lá com Ele, vivendo para sempre, ouvindo da sua boca, todos os ensinamentos e toda a história da redenção e como Ele criou todas as coisas. E o tema da cruz, que vai ser estudo pela eternidade. E Ele sente, se a gente pode falar isso, Ele sente ansiedade, Ele fica ansioso por esse momento, por ter você perto dEle. E eu também me lembro assim, sabe, Jesus esteve entre nós e algumas pessoas tiveram o privilégio de estar com Ele pessoalmente, olha. Ainda mais aqueles 12, né, que a Bíblia fala que eram mais achegados ali a Ele. Conviveram 3 anos na companhia dEle, para todo lugar iam juntos. Como deve ter sido difícil quando Jesus morreu e eles acharam que Jesus não apareceria mais para eles, né? A saudade que eles sentiam de estar com Ele, sentado à mesa, comendo, ouvindo os seus ensinamentos, atravessando o mar num barco, enfim. Mas Jesus ressuscitou ao 3º dia e eles o viram novamente. E Ele passou mais uns 40 dias com os discípulos e conversou com eles, ensinou outras coisas, confirmou a fé deles. Mas Jesus, na frente de seus olhos, foi assunto ao céu, subiu e desapareceu nas nuvens. E imagine aí as semanas seguintes, aquela saudade do coração deles. Eles tinham uma missão deixada pelo Mestre e carregavam também no peito a saudade de Jesus. Saudade. Você sente saudade de Jesus? Convide Ele para entrar agora. Mas Ele já está aqui, sabe, através do Espírito Santo. Mas convide para entrar aqui. Ele está à porta e bate. E quer cear com você. É só você ouvir a sua voz e abrir a porta. E você vai ter intimidade com Ele. Faça dele a sua morada. Jesus, cadê você? Jesus, pode entrar. Jesus, só vou ficar se você vier. E Ele vem. Se você vier.
Olho para mim e vejo um pequeno mortal. Olho para dentro e penso, não quero ser igual. Olho para as minhas mãos, cansei do natural. Olho pro meu coração, eu busco o sobrenatural de Deus. Com as minhas mãos, eu não preciso delas, se não for pra te tocar, pode ficar com elas. Com meu coração, eu não preciso dele, se não for pra te sentir. Tira ele de mim. Outro louvor da banda. Ele está aqui. Com vídeo. Pode entrar. Ele está à porta e bate. Jesus, só vou ficar se você vier. Vem, Jesus. Se você vier. Olho para mim e vejo um pequeno portal. Olho para dentro e penso, não quero ser igual. Olho para as minhas mãos, cansei do natural. Olho pro meu coração, Eu busco o sobrenatural de Deus. Com as minhas mãos, eu não preciso delas, se não for pra te tocar, pode ficar com elas. Toma meu coração, eu não preciso dele, se não for pra te sentir. Tira ele de mim. Toma as minhas mãos, eu não preciso delas, se não for pra te tocar, pode ficar com elas. Toma meu coração, eu não preciso dele, se não for pra te sentir. Tira ele de mim. Ele está à porta e bate. E ele disse que se alguém ouvir a sua voz e abrir a porta para ele, ele vai entrar, vai sentar e vai cear com você. Amém. Ter intimidade com você. Faça dele a sua morada hoje. Cante assim, ó. Eu encontrei minha morada, eu amo minha morada, tu és minha morada. Abrigo, Eu encontrei minha morada, refúgio, eu amo minha morada, fortaleza. tu és minha morada. Eu encontrei minha morada, eu amo minha morada, tu és minha morada. Eu encontrei minha morada, eu amo minha morada, tu és minha morada.
Pode vir, Jesus. A casa é sua. Mas vem. Amém. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Amém. Eu tenho um amigo especial aqui no Espaço Novo Tempo. Ele percebe até quando eu não estou muito bem e pergunta. Ele vai lá no meu privado, no WhatsApp. Ei, velho, você tem o que hoje? Ele fez isso comigo hoje. Marcelo, você é um cara muito especial para mim. Um dos presentes que Deus me deu recentemente, a sua amizade, viu? Uma rasgaceira que eu também te amo. Me chame daquele jeito. Jardelzinho Fábio. Aí, amo. Ô, Jardelzinho Fábio, me ajude aqui a compor esse cenário aqui, velho. Bora sim. A Vamos mesa não de vem agora não, contra-regra Benete. aqui. A mesa agora não. A mesa agora não. Tem outra cadeira dessa que tá ali, pronto. Então vai ter alguma coisa aqui, né? Você tá trazendo essas cadeiras, o que é? Eu vou entrevistar um casal aqui hoje, vou bater um papo, não diga aí. Que massa, velho. Massa. Já tô ansioso já. Vamos sem mesa, isso. Deixa eu arredar aqui para deixar. Tem que... O Clive já tá ajeitando tudo. E aí, turma, tudo bom? Bom demais ver vocês aqui hoje de novo, viu? Glória a Deus pela presença de cada um. Brother, saudade de você, velho. Ficou massa essa careca, viu? Eu já tentei lançar assim também, minha mulher bateu um terror lá, eu tive que... minha tia também bateu um terror, mas eu acho massa. Não é não, Thiago? Tiagão, certo, não tá nem aí pro que a gente tá falando. Eu vou entrevistar hoje aqui um casal, vou bater papo com um casal, que vocês vão conhecer, e a gente vai tirar um pouquinho da experiência deles, além de conhecê-los melhor. E eu já adianto que eu já te falei que eu quero ter você nessa cadeira aqui pra gente bater um papo, né? Já, já. Ele tem nome de príncipe, Henry, e o nome dela é Ellen. Por favor, recebam com carinho Henry e Ellen. Seu nome completo, Ellen? O meu, Ellen Rezende de Melo Gonzalez. Gonzalez. E de onde saiu o coelho do seu pai, velho? Ele não é coelho. Meu pai é coelho, mas ele fala que quando ele era criança, tiravam um sarro demais dele, e aí quando a gente nasceu, ele não quis pôr. Só que, como a gente morava em Minas, onde você me conheceu, todo mundo me chamava de coelhinha, então... Não adiantou muito. Não adiantou nada. Nada Eu mesmo. cresci sendo chamada de coelhinha, e só depois de adulta, que ninguém mais sabia que meu pai era coelho, porque eu me mudei, fiquei uns anos longe dele, e aí acabou o coelho. Mas quem me conhece de criança só me chama de É coelhinha. verdade. Né? Pô, eu achava tão marcante o nome do seu pai, velho. Mas ele, se você chamar ele pelo nome dele, ele não atende, ele nem sabe quem ele é. É só coelho. Só atende por coelho. Só atende por coelho. Ó, para vocês fazerem uma referência, a Ellen é sobrinha da Silvânia, que é esposa do pastor Jorjão. Muitos aqui conhecem o Jorjão. E a Silvânia é irmã do pastor Coelho, que é pai da Ellen. E eu conhecia a Ellen de guriazinha ali, porque eu namorava uma menina que frequentava a igreja do pai dela. E aí eu andava ali pela igreja do pai dela, que era uma grande igreja lá em Bias Fortes, né? Você se lembra da igreja de Bias Fortes? Lembro. Tu era bem pequena, não era não? Eu tinha foi 8 anos mais ou menos quando eu cheguei lá. É, mais ou menos isso. Não, aí. eu cheguei antes. Eu lembro que eu estava aprendendo a ler, então devia ter uns 7 anos. E eu devo ter ficado lá até os 10, 11 anos, mais ou menos. Massa. De lá pra cá, nunca mais vi. Encontrei aqui, falei assim, eu tenho uma impressão assim que eu lhe conheço de algum lugar. Ela falou assim, eu sou sobrinha de Silvânia. Eu falei, então, deve ser de coelho. Massa. E esse bonitão aí? Onde você arrumou o Henry? O Henry eu conheci em São Paulo. Ele estudou com meu irmão. Fez faculdade junto. E ele não gosta de falar, não, mas eu já logo entrego que ele é colombiano. Conte de você. Boa noite. Buenas noches. Gracias. Meu nome é Henry Gonzalez Rojas. Rojas não, Rojas. Porque eu já passei muita vergonha, porque eu cheguei para conhecer os pais deles, eu só falava Rojas.
E aí, do nada, eu vejo a mãe dele falando Rojas. Eu falei, Henrique, o que tem errado aqui? Então, a gente fala Rojas, mas assim, é Rojas. traduzindo, É porque fica mais fácil pra gente, É, né? pra gente é mais fácil. Mas aí, bom, eu sou colombiano, eu tenho uns 13 anos e meio que estou no Brasil. A mensagem você conheceu quando? Cristo, Eu uma igreja, o seu contato assim? Meus pais são adventistas de berço, aí eu também sou, né? Então, praticamente, eu conheci dentro da igreja, assim, nasci na igreja, né? Já nasceu na igreja. É. Ela também. Foram no colégio adventista? Não tem a ver com colégio adventista? Ali em São Paulo? Você não estudou lá não, né, Ellen? Eu estudei a vida inteira em colégio adventista. E aí eu fui para São Paulo fazer enfermagem, estudei no NASP Campus 1. E o Henry veio para o Brasil para estudar engenharia no NASP Campus 2. E a gente não se conhecia, porque eu estava em um e ele outro, mesmo que ele estava estudando com meu irmão, mas eu não conhecia ele. A gente foi se conhecer depois de formado, depois que ele estava em São Paulo trabalhando, a gente se conheceu. Mas ele veio para o E Brasil... você fez enfermagem? Eu fiz enfermagem. Eu pensei que seu curso era outro. Não, eu sou arquiteta também. Ah, sim. Mas você Arquitetura. exerce arquitetura. Eu exerço arquitetura. Tá. Me diz uma coisa, Ellen. Eu vou te fazer uma pergunta que eu já fiz para vários amigos que na mesma situação que você. Acaba quase que sendo uma enquete que eu faço. Eu convivi com alguns amigos, filhos de pastores. E assim, para contextualizar aqui alguns, pastor de igreja adventista é assim, ele fica 3, 4 anos de uma igreja e depois ele vai para uma outra igreja fazer um outro trabalho em outro local. Então, acaba que os pastores mudam muito. O cenário hoje é completamente diferente de antigamente, quando tu era guria, porque hoje os pastores, por exemplo, o pastor Jafé é pastor dessa igreja e mais uma igreja. É verdade que aqui é um projeto, requer uma atenção especial, não é uma igreja convencional, mas antigamente os pastores tinham 13, 14, 15 igrejas. A pergunta é, do ponto de vista de ser filho, primeiro, e depois eu queria saber do ponto de vista da sua relação com Deus. É fácil ser filho de pastor? Pelo menos, como é que foi sua vida? Como é que foi esse crescimento, esse contato com Deus, com a igreja, com o pai? Acredito que trabalhando muito, pouco em casa. Como é que foi isso para você? Não é fácil ser filho de pastor. O que as pessoas veem a gente aqui feliz, sorridente, não é fácil. Quando você vê Chega um pouquinho mais o microfone para ajudar o Clive Quando lá. você vê um Isso. filho de pastor hoje, na igreja, fiel, é um milagre, eu digo. Porque da minha geração, dos meus amigos, eu era considerada diferente. Porque hoje eu enxergo assim, que eu era uma pessoa muito obediente. Por isso que eu acho que hoje eu estou na igreja ainda. Porque da minha geração, muitos filhos de pastores, na época se falavam revoltados, né? Saíram da igreja, faziam coisas que normalmente um adventista não fazia, e eu nunca fui esse tipo de pessoa, porque hoje eu vejo que eu não fazia porque eu era uma criança muito obediente. Mas por ser muito obediente, eu sofri muito. Porque eu me questionava, por que eu não posso fazer isso? Por que eu não posso fazer aquilo? E eu fazia por obediência. E eu cresci. E com isso... Hoje eu enxergo Deus diferente, porque eu vejo assim, eu não precisava ter sido tão rigorosa comigo. Quando a gente até conversou um dia aqui, que hoje eu procuro uma religião mais leve, eu procuro enxergar o reino mesmo. O que Jesus fazia quando ele estava aqui? Como ele agia? O que ele fazia? De vez em quando eu até pergunto para o Henry, por que a gente não pode fazer tal coisa no sábado? É porque a religião impõe ou porque realmente a gente não deve fazer? É uma tradição, né? Ou é então, a forma assim, correta de observar? Por eu ser muito obediente, então eu sofri muito, porque a pressão é muito grande de ser filho de pastor. Você sempre tem que ser perfeito, você sempre tem que estar muito bem arrumado, você tem que estar, não pode desobedecer. Meu pai conta várias histórias na igreja de Bias Fortes, porque quando ele chegou lá, tinha poucas crianças. E a gente era muito criança. Eu tinha 7 anos, meu irmão tinha menos 3 anos do que eu. Então, a gente brincava, a gente corria na igreja e não podia fazer isso. Então, as pessoas cobravam muito do meu pai esse comportamento nosso, que a gente tinha que ser exemplo.
Então, a gente tinha que sentar do lado da minha mãe, a gente não podia abrir a boca. Então, assim, eu lembro muito da Igreja de Bias Fortes, onde você me conheceu, porque foi ali que eu comecei a ver as coisas como eu devia me comportar. Então, eu sempre tinha que ser perfeita. Meu pai sempre falava, hoje a gente meio que, eu sempre falo, pai, a gente não pode ficar dependendo da opinião das pessoas, não. Porque ele cresceu falando assim, olha, o que as pessoas vão pensar de você? Então, é colocado sobre nós, filhos de pastor, um peso muito grande, no ponto de vista do cristão, assim. E com isso, de ser muito obediente, eu cresci, fiquei um período doente, porque eu comecei a me questionar muito. E aí eu comecei a fazer terapia para tentar me redescobrir. Doente da mente. Eu tive burnout, quando eu comecei a exercer a profissão de enfermagem. E aí depois emendei numa depressão muito profunda, fiquei muitos anos tratando. E agora eu estou bem, agora eu consigo enxergar Deus de uma maneira diferente. Eu sempre me questionei, porque quando eu saí de casa para estudar, para o colégio interno, eu sempre me perguntava, quando eu estou longe de casa, eu sentia que eu tinha que ler a Bíblia, porque eu estava longe do meu pai, que era pastor, e eu precisava sentir Deus, porque senão as coisas não iam acontecer. E aí, quando eu voltava para casa de férias, eu não pegava na Bíblia, porque eu estava tranquila, porque eu estava em casa, meu pai era pastor. E aí chegou um ponto que eu falei assim, mas peraí, e eu com Deus, como é que vai ser? E aí eu comecei a redescobrir as coisas, criar a minha intimidade com Deus, e a minha vida foi se transformando. Até que eu conheci a Nova Semente em São Paulo, comecei a frequentar lá, e aí eu comecei a entender de verdade o que é ser cristão aqui. Deixa eu só explicar para a turma aqui o que é a Nova Semente, ok? Pode que eles podem ficar viajando. A Nova Semente foi o primeiro desses projetos, assim, diferenciado, uma igreja num formato diferente, focado num público-alvo, né? Pregando um evangelho mais leve, abrindo a Bíblia de maneira um pouco mais centrada no evangelho e querendo ensinar Cristo para as pessoas de maneira um tanto assim mais cristalinas, do ponto de vista exatamente dessas tradições que ela está dizendo que interferiram na vida dela, no contato dela com Deus, tentando deixar isso aí um pouquinho mais distante desse primeiro contato das pessoas com a religião, com Deus, enfim. Então, quando a gente vem aqui para essa casa, e aqui atrás está o pastorzão Tiago, que foi o primeiro pastor dessa comunidade, foi ele juntamente com o Militão, que idealizaram isso aqui, e muito de Tiago para tudo ser aqui como está. Já existia antes um projeto lá em São Paulo chamado Nova Semente, e que aí a Igreja Adventista depois replicou em vários locais chamado Espaço Novo Tempo, que é o que nós temos aqui, um Espaço Novo Tempo. Então, você chegou a conviver com o pastor Kleber lá? Não, né? Quando você chegou, ele já tinha ido? Não, ele estava lá. Estava lá ainda? Eu peguei um pedaço, alguns anos com ele lá, peguei a saída dele e fiquei lá até a gente se mudar para cá. O quanto essa ida sua para Nova Semente, o conhecer ali as mensagens do pastor Kleber, que são muito diferenciadas, assim como a de Tiago, quem nunca ouviu vai ouvir daqui a pouquinho, o quanto isso aí mexeu na sua vida, mudou o rumo das coisas? Eu digo de entender um pouco mais Deus. Completamente, eu sou outra pessoa. Eu me comporto completamente diferente de quando eu era antes de ir para Nova Semente. Porque antes eu ia para a igreja, porque normalmente filho de pastor ou toca algum instrumento ou canta. Eu não canto, eu me esforço. E eu fazia música, já fiz piano, já fiz saxofone, mas nunca me dediquei muito. Não era aquela coisa que eu mais gostava. Então eu falava assim, gente, eu não sirvo para nada, né, para fazer na igreja. Era essa a sensação, né? Porque é isso aí, Clive. Eu era muito tímida, hoje eu me esforço para falar mais. Era muito difícil para mim, quando criança, ficar no 13º sábado, que era que nem hoje de manhã, o último sábado do trimestre, as crianças se apresentavam. Eu chorava, eu tinha dor de barriga, eu não gostava. Não queria estar ali. Eu não queria estar ali. Eu falei, pronto, eu não sirvo para nada, né, na igreja. Vou fazer o quê? Só vou. E na Nova Semente eu enxerguei o outro lado da moeda. Assim. A gente pode servir a Deus, a gente pode servir ao próximo, a gente pode ser Jesus para as pessoas do jeito que a gente é, com as qualidades que a gente tem. Eu falo que, além da Nova Semente, a gente frequentava um pequeno grupo, e lá eu conseguia fazer as coisas para o pequeno grupo acontecer, para a gente falar de Jesus para as pessoas, com aquilo que eu mais gostava de fazer.
Massa. Tanto eu quanto o Henry. E a gente é totalmente diferente. E a gente fazia aquilo com o maior prazer do mundo. E quando a gente descobriu isso, a nossa vida mudou. Tanto é que quando a gente veio para cá, eu passei algumas semanas orando. Eu falei assim, Jesus, por favor, coloca as pessoas para falar comigo, porque eu tenho vergonha. E eu não quero só chegar aqui e sentar. Eu não quero só chegar aqui, sentar e fazer nada. Eu preciso fazer alguma coisa. Sabe quando você não aguenta mais, depois que você conhece e você aprende A trabalhar, a ser útil, né? A viver a aquilo. viver o reino, tô você ligado. não consegue mais ficar parado. E você é tímida, né? Sou. Ei, deixa eu te dar uma boa notícia. Eu também sou tímido, mas não é pouco não, é muito. Muito mesmo. Você ia falando alguma coisa aí, hein? Porque se deixar ela em disparo aqui, tu não fala, né, brother? Eu ia falar um ponto... Coloca assim, ó, um pouquinho mais na frente. Um isso. ponto principal e importante, a gente, como cresceu na igreja, dentro da igreja, minha mãe não é, meu pai não é pastor, não é nada, mas é um negócio que a gente não podia fazer isso, não podia fazer aquilo, não sair, não vai naquele lugar, é proibido. Um negócio assim tão, meio que numa caixa, não podia. Quando a gente começou a frequentar a Nova Semente, o pequeno grupo, o PG foi alguma coisa mais leve, alguma coisa, o evangelho eu acho que meio que encaixotado, alguma coisa assim meio... Mas quando a gente vai e vê de outro ponto de vista, passa o evangelho para as outras pessoas como se fosse, sei lá, algo mais leve. Como ele é, né? Uma boa notícia, uma boa nova. Sim, não é um negócio meio com medo, vai ficar, sabe? E eu agradeço muito a Deus porque a cada dia a gente vai aprendendo. Quando a gente entrou aqui, a gente se sentiu em casa, a gente se sentiu mais leveza, no sentido, primeiro, de Deus, da mensagem, e depois das pessoas. Então, isso é bem legal. Que massa, E velho. eu Que mudei bom a vida da Ellen, né? que vocês Claro. estão. Mudei a vida da Ellen depois que ela teve a depressão e tal. Ele fala que ele que Isso foi mudou depois, minha foi? Você chegou no momento aí da deu deprê. aquele up, né? Tipo, Aí foi, negão. aí foi. Aí, Você logo chegou com esse nome de príncipe. aí já... Um nome de príncipe colombiano, né? Ellen, deixa eu dizer pra você. A gente está feliz em ter vocês aqui com a gente. Feliz que vocês tragam um pouquinho da experiência da Nova Semente, né? A gente teve um ano muito perdido do ponto de vista do trabalho, porque a gente se reuniu pouco. O ano que vem a gente acha que vai se reunir mais. Espero que vocês ajudem muito a gente aqui, porque a gente precisa muito de ajuda, sobretudo em como apresentar para as pessoas que chegam aqui pela primeira vez, pela segunda, pela terceira, o Evangelho do nosso Senhor Jesus. Porque, às vezes, o nosso equívoco como cristãos é trazer às pessoas doutrinas e preceitos antes de trazer um Cristo morto na cruz. Não tem nada mais forte que o Evangelho, nada é mais profundo que o Evangelho, nada é mais misterioso que o Evangelho, e nada transforma tanto quanto o Evangelho, e eu seria mais ousado em dizer que nada transforma além do Evangelho. E é isso que a gente busca fazer aqui, é isso que a gente quer. E não quer dizer que esse modelo de cultuar seja melhor do que uma igreja convencional, pelo contrário, tem muita gente que não se adapta num formato desse, se adapta numa igreja convencional e está tudo certo. O que importa é a gente chegar até Cristo através disso. São diferentes formas do evangelho que Deus colocou. Perfeito. É uma abordagem diferente, né? Abordagem diferente para pessoas diferentes, para mentes mais pós-modernas, enfim. Eu acho assim, uma coisa que mudou muito a minha vida é que, como eu não sabia como ser Jesus para as pessoas, eu comecei a pedir isso para ele. Só que a partir do momento que você pede isso, você tem que aguentar porque ele vai fazer. Então, cuidado com o que você pede, porque ele vai te atender. Mas eu comecei a pedir para ele, para eu ser Jesus para as pessoas. Para onde eu passar, para as pessoas verem Jesus através da minha vida. Como eu não sei, mas ele ia dar um jeito. E a partir do momento que eu comecei a orar e pedir isso, a minha vida mudou. As oportunidades começaram a aparecer, coisas para eu fazer começaram a surgir, que não eram daquele modelo que eu achava que tinha que ser, que nem era cantando, nem era tocando, nem era falando aqui na frente. Então, outras coisas que precisam ser feitas começaram a surgir. Então, assim, se você não sabe, a dica que eu dou peça para Deus que Ele vai te conduzir. E eu acho que a gente está aqui hoje, eu acho que é uma resposta dessa.
porque a gente se mudou para cá no meio da pandemia. É verdade. Então, a gente ainda está descobrindo porque a gente está aqui, mas cada mês que passa, a gente percebe que ele trouxe a gente para cá por um propósito que não é nosso, que é dele. Amém. Então, assim, se você quer ser Jesus para as pessoas, peça para Deus que ele vai dar um jeito de fazer isso na sua vida. Amém. Mas mais uma coisa, resumindo um pouco da minha história, eu vim estudar, só isso. Eu falei, mãe, eu vou estudar e volto. Aquele vai e volta, né? Pego o conhecimento e volta. Aí apareceu um emprego, outro emprego, mas eu não me sentia, assim, a gente tem o trabalho, mas e a vida espiritual? Aí um dia, nas falas que eu tenho com Deus, eu às vezes nem oro, eu nem fecho o olho, eu falo como se tivesse um amigo do meu lado aqui conversando. Aí eu falo, Deus, o que você quer? O que propósito eu tenho aqui no Brasil? Eu saí de lá para vir para cá, qual que é o propósito que você quer? Porque eu estou sem enxergar. E graças a Deus, assim, uns 5 anos atrás, eu já estou vendo qual que é o propósito. Ele demorou todo esse tempo, mas às vezes ele demora esse tempo para moldar meu caráter. É isso mesmo. Então depende, às vezes tem gente que muda 6 meses, 3 meses, 1 ano, 2, enfim. Então o evangelho é mais leve do que a gente pensa. Entendeu? Porque às vezes, você é da igreja, ixi, aí começa, não, obrigado, tchau. Algo deve ser passado mais tranquilo, mais muito legal. bom. Bom ter vocês aqui, viu? Obrigado pelo convite de bater um papo comigo. Essa foi Ellen e Henry. Muito obrigado. Jardelzinho Fábio, antes de ir eu vou dar um recado, beleza? Se lembra o ano passado que nós fizemos um culto aqui na virada do ano? Foi no dia 31, no pôr do sol do dia 31. Então, a gente vai estar reunido aqui de novo, na quinta-feira, às 16h30. Beleza? O que quer dizer isso? O que quer dizer isso? No formato bíblico, o dia ele termina no pôr do sol. Então, isso quer dizer que se você vier, você vai entrar o ano literalmente na presença do Senhor, na casa dele, orando, cantando. Então, você pode trazer sua oferta de gratidão para louvar ele através da oferta. Você pode trazer o seu coração para cantar bastante louvor. Se você tiver alguma experiência, de repente, que queira compartilhar do ano, pode ser que você tenha uma oportunidade aqui também. A gente vai orar junto. E é isso aí. Vamos pregar a palavra do Senhor, entrar o ano aqui. Então, às 16h30 da quinta-feira, do dia 31, ok? Tente não chegar muito tarde, para que a gente comece no horário, porque a gente quer, exatamente no momento do pôr do sol, já estar aqui dentro louvando o nome do Senhor. Isso aí. Muito bom. Eu não perco. Pensando na fala de Ellen, quantas vezes a gente sofreu traumas porque a gente conheceu um Deus que falaram pra gente sobre ele e foi um Deus errado que ensinaram pra você. Que a gente precisa conhecer Deus como ele é. E ele está na Bíblia, sabe? Com sinceridade, se você busca encontrá-lo nas Escrituras, você vai encontrá-lo. Ore antes, leia. Não queira conhecer Deus apenas do que falam dele para você. Tenha experiência real, tenha experiência pessoal com ele. E você vai ver que ele te ama com amor eterno. Cante com a gente e se renda para conhecê-lo mais. Prostrado outra vez, pra tudo entregar, pra tudo entregar. Leva-me perto de ti, Senhor,
Anseio por ti, anseio por ti. Eu me sai do teu amor, sacia meu ser, sacia meu ser. Abraça-me, abraça-me, ouve-me, ouve o meu clamor. fala, Senhor, pra mim, fala pra mim, fala pra mim. quer se revelar a você. Amém. Ele quer que você mergulhe em tudo que Ele é. O Espírito Santo, o vento de poder está entre nós e Ele quer nos tocar e fazer a vontade dEle em nós. Amém. Cante. Vento de poder sopra em meu viver, faz teu querer, faz teu querer em mim, como um vendaval sobrenatural, faz teu querer, faz teu querer em mim. Vento de poder Renda-se, cante. Eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo, eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te
Aleluia. Louvado para sempre o nome de Jesus. Se você tem pedido de oração, a caixinha continua no lugar dela ali, vai permanecer até o final do culto. Ela vai para casa de Bia e Saulo e Iris. A gente tem esse costume de orar uns pelos outros no Espaço Novo Tempo, e é dessa forma que a gente faz. Uma delas é a caixinha de oração abençoada. Ela vai abençoar a casa de alguém, e essa família linda que está ali atrás, ó, Saulo e Iris, vão orar por nós, e Bia, vão orar por nós, pelo seu pedido. Pode ir lá e fazer, viu? Tem oferta, tem dízimo? Também, em qualquer momento do culto, pode ir lá no baúzinho, deixar a sua adoração, a sua gratidão, a sua fidelidade a Deus. Quem está entre nós hoje, já foi falado por Marcelo, o pastor Tiago, o primeiro pastor dessa comunidade, ficou 5 anos com a gente, e ele está aqui hoje e vai pregar para a gente, esse homem abençoado, que tem abençoado a vida de tantas pessoas através da experiência que ele teve com Deus, e é sempre muito bom ouvi-lo. Recebam com muito carinho meu amigo, pastor Tiago Santana. Boa noite, gente, tudo bem? Muito bom estar aqui com vocês hoje. Toda vez que eu volto a essa casa de oração, eu fico me lembrando do processo do plantio, compra da casa, locação da casa, depois compra, reforma. Eu fico também me lembrando dos rostos, né, de pessoas que passaram aqui nesse lugar de oração e que, vamos dizer assim, tiveram uma experiência com Cristo. E é muito bom voltar para esse lugar e estar aqui com vocês hoje. Vai fazer mais ou menos quase 10 anos. Eu tenho tentado viver um voto que eu fiz a Deus. Geralmente eu prego só os temas principais da Bíblia. E geralmente eu pego o texto, leio o texto, explico o texto e faço uma aplicação. Mas eu também gosto de seguir a orientação divina. Eu procuro não escolher algo que eu acho que é o melhor para a igreja, o que eu acho que a igreja está precisando, mas eu deixo Deus falar e me conduzir na escolha do tema do sermão. E hoje não foi diferente. Eu pensei em falar sobre o Natal e Deus falou, cara, o Natal já passou, né? Eu acho que eu tenho algo mais importante para comunicar para a comunidade. Eu escolhi um texto para estudar com vocês. Na verdade, a gente não vai estudar muito texto, a gente vai falar um pouco sobre uma perspectiva que eu tenho tido, uma experiência que eu tenho tido com Deus. Eu quero que você abra sua Bíblia, se você quiser acompanhar aí no seu aplicativo ou não, eu vou ler o texto. O que importa é que você capta a mensagem. A gente vai ler um texto que está no profeta Abacuque. É um livro bem pequenininho do Velho Testamento, ali bem no finalzinho. Profeta Abacuque, capítulo número 3. Eu vou ler 2 versículos aqui. Esses 2 versículos serão os versículos que vão servir de base para a nossa reflexão aqui nessa noite. Abacuque, capítulo 3, versículo 17 e versículo 18. Vamos orar? Senhor nosso Pai, Tua palavra está aberta. Tua palavra sempre foi vida e sempre será. Foi por meio da Tua palavra que o mundo veio à existência, pois o Senhor disse, haja luz e houve luz. O Senhor disse, haja firmamento e surgiu firmamento. Tudo aconteceu por meio da Tua palavra. E nós sabemos que a coisa mais poderosa desse universo é a Tua palavra. Pedimos que o Senhor use a Tua palavra nessa noite para construir em nosso peito um coração novo. Construir em nossa cabeça um cérebro novo, uma mente nova, a mente de Cristo. Queremos sair daqui apaixonados por Ti. Queremos sair daqui seguros de que o Senhor é o tudo que a gente tanto procura. Abençoe agora a leitura que faremos da Tua palavra, o que a gente pede em nome de Jesus. Amém. Abacuque,
capítulo 3, versículo 17 e 18. Valeu. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos currais não haja mais gado, mesmo assim, eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. Esse texto que eu acabei de ler é parte de uma oração do profeta Abacuque. Abacuque, como ele era profeta, ele teve diversas visões. E ele teve visões não muito promissoras acerca da sua terra, acerca do seu país, acerca do seu povo. Ele viu destruição, ele viu cativeiro, ele viu restauração também. Mas depois de toda a visão, Abacuque parece que ele faz uma reflexão em tudo que ele viu. Ele para pensar em tudo que as pessoas iriam experimentar. Ele talvez para pensar no que ele iria viver. E aí ele conclui algo incrível. Ele começa a dizer que ainda que nada desse certo, ele iria se alegrar em algo. Ele diz que, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos currais não haja mais gado, ele disse que ele se alegraria no Senhor. Ele estava dizendo o seguinte para nós: ainda que eu perca tudo que eu tenho, eu vou me alegrar no Senhor. Isso é bonito. Mas nem sempre é a nossa experiência. Eu não sei você, mas muitas vezes, quando eu perdi coisas pequenas, eu fiquei extremamente desapontado com Deus, até o ponto que eu não conseguia me alegrar no Senhor. E é duro você olhar para o seu coração e para a sua vida e não perceber que essa experiência do profeta é uma realidade. Quantas vezes me desapontei por não ter concluído algo, não ter alcançado algo, não ter superado algo, não ter conquistado algo. E quantas pessoas cristãs, elas se desapontam quando não conseguem alcançar isso, aquilo. Eu me lembro que há mais ou menos um ano atrás, uma família veio me procurar, na igreja lá em Salvador, onde eu pastorei agora. E o pai de família disse assim: pastor, parece que tem algo de errado na minha vida. Eu falei: por quê? Ele falou: cara, está tudo dando errado. Meus filhos estão tudo com depressão. O que eles tentam fazer não dá certo. Será que eu estou na igreja certa? A gente acaba dando muito valor às coisas. E a gente tem dificuldade de se alegrar no Senhor, quando nada temos. É fácil se alegrar no Senhor depois de uma grande conquista. Mas no fundo, a gente não está se alegrando no Senhor, mas pelo que Ele fez por nós. Vai fazer alguns anos, muitos anos, eu li uma frase, não sei onde, mas isso me acompanhou por um bom tempo. A frase dizia o seguinte: você não saberá que Deus é tudo para você até que nada possua. Eu li essa frase e fiquei com ela na cabeça. Eu comecei a refletir nesse pensamento, e eu passei a me questionar o tempo inteiro. Eu comecei a pensar: se eu tudo perder, tudo, o Senhor continuará sendo tudo para mim? E se Ele é tudo para mim, então é impossível perder qualquer coisa.
Eu comecei a refletir nessas coisas e passei muitos anos refletindo no que eu chamo da experiência do nada ter. Que era a experiência que Abacuque ele acaba compartilhando em sua oração, em seu canto ali no seu livro. Eu aceitei a Cristo como meu Salvador no ano 2000. E eu passei esse tempo inteiro pensando, eu sou um cara muito abençoado. Nunca passei por uma experiência de não ter nada. Será que se eu perder tudo que tenho, Deus vai continuar sendo o tudo na minha vida? Eu sempre fiquei pensando nisso. Vou contar uma experiência que alguns já sabem, outros ainda não. Mas vou contar porque talvez Deus queira. No dia 7 de dezembro de 1999, eu chamo de resgate. Cadê Marcelo? Está aí? Cadê Marcelo? Está aí ou não? Não, só perguntei. Marcelo é meu advogado. No dia 7 de dezembro de 1999, aconteceu um resgate em uma cadeia na cidade de São Vicente e eu fui um dos resgatados. Naquela época eu tinha 48 anos de cadeia para cumprir, tinha sido acusado de diversos crimes. Mas no dia 7 de dezembro eu estava fugindo pela minha 4ª vez de uma cadeia. 3 vezes de uma cadeia e uma de uma penitenciária de segurança máxima. E um grupo me resgatou junto com 8 elementos. E 15 dias antes desse resgate, Deus disse assim para mim, você quer ser missionário? Eu perguntei para ele, como? Ele não me respondeu mais nada, eu disse, eu quero. 15 dias depois, eu estava fugindo. Eu era filho de um pastor batista. Quando eu cheguei no morro, me convidaram para fazer outros assaltos, não deu certo. E aí meu pai me ligou. Ele nunca fez o que fez. Ele disse, cara, eu tenho uma proposta para te fazer. Me dê uma chance, só uma chance. Eu quero te levar para um lugar, para você passar só o final do ano. Eu falei, que lugar é esse, meu pai? Ele disse, o lugar tem campo de futebol, tem piscina. Eu falei, olha, que coisa boa. Tem cavalo. Eu falei, quantos dias lá? Ele falou, 1 semana, tá bom. Meu pai nunca tinha feito propostas para mim desse tipo. Eu falei, pai, eu não vou lhe dar resposta agora, não. Liguei para alguns amigos e falei, meu pai fez essa proposta. Os caras falaram, pô, você é louco, pô. Eu falei, eu acho que eu vou. Não está nada dando certo. Não quero passar o final de ano preso. Eu vou esperar aí, passar um ano novo, comer peru. No dia, eu comi na casa do meu pai, e no dia 3 de janeiro eu atendi o convite de ir para esse lugar. Cheguei nesse lugar, era tudo o que ele tinha me dito. Só que um detalhe, ele não tinha dito, que era o mais importante, ele não falou. Era de crente. E era casa de recuperação de drogado, eu não gostava disso. Apesar de ser um criminoso, não era um cara que consumia muita droga. E um lugar maravilhoso, ficava no centro de uma reserva florestal. Ali eu não conhecia nem os adventistas. Aí eu me lembro que no meio do caminho, meu pai falou, a gente vai fazer um documento falso para você. Eu falei, ótimo. Vamos lá, meu pai. Eu tenho um amigo pastor, perdeu o filho. Eles não fizeram certidão de óbito, ele tem tua idade, você vai ser ele agora. Eu falei, maravilha. Vamos, eu e os 2 pastores, meu pai e outro. No meio do caminho, meu pai, pela primeira vez eu vi meu pai mentindo. Ele falou, cara, você vai dizer que não é meu filho. Eu falei, tá massa. Só isso só. E aí ele parou no local. Na hora que eu desci, ele falou, eu não vou descer não, você vai ficar aí.
Daqui a pouco, depois eu volto. E ele foi embora. Quando ele foi embora, veio uma senhora gorda, enorme, na minha direção. Dona Geni me deu um abraço e disse, seja bem-vindo, Júnior. Ele me deu um novo nome. Eu falei, que bom. Eu tenho algo para você fazer. E ela me levou para a cozinha dela. Chegou na cozinha, ela falou, estou picando aqui quiabo, me ajude. Aí naquele momento eu pensei no meu pai, falei, o que meu pai fez comigo, velho? Até aquele momento eu não sabia que era de crente, mas na hora do almoço, aí tinha que fazer um culto. Antes de comer tinha culto. Então tinha culto na hora do almoço, um culto de meia hora. Culto na janta e culto no café da manhã. Eu não aguentava mais. Porque eu detestava crente, eu não gostava de crente. Passei o primeiro dia ali, passei o segundo dia. No dia 5 de janeiro eu estou ouvindo um pregador. E aí eu ouvi aquela mesma voz dizendo, tu é meu. Aí eu falei, não, eu não posso. Porque eu me vi vestido de crente com a Bíblia. Eu falei, rapaz, o que vão dizer de mim? Eu crente. E a voz disse de novo, tu é meu. Eu falei, não, não sou não. Mas a terceira vez que ela disse, tu é meu naquele culto, eu me levantei e me lembro que eu aceitei ali a Jesus. E eu fui para o meu quarto, fiz uma oração. Senhor, vou te dar uma chance. E algumas coisas começaram a acontecer na minha vida. Aceitei a Jesus como meu Salvador, por meio do batismo, uns 9 meses depois. Com 11 meses, meu pai foi me visitar e disse, cara, eu quero conversar com você. Você agora vai ser levado para o nordeste do Brasil e não volta mais aqui em São Paulo. Como eu era obediente ao pai agora, crente, eu falei, ok. E eu falei, pai, mas eu queria voltar para a prisão para cumprir o que eu devo. Ele falou, não, você não vai voltar agora. Deixa a coisa acontecer. Eu falei, tá bom. Me aparece depois de 2 meses um vereador adventista, sempre adventista na minha vida. E ele me trouxe para a fazenda dele aqui no interior de Sergipe. Esse estado aqui é maravilhoso, tem uma experiência. Esse estado tem tudo a ver comigo. E eu comecei a trabalhar na fazenda dele, e eu disse para esse vereador adventista, cara, eu fui chamado para ser um missionário. Então eu quero ser um missionário. Ele disse, ok. E eu fiquei gerenciando a fazenda dele 2 meses, depois eu fui na missão aqui, adventista, e eu cheguei lá e disse que queria ser um comportor. E a igreja ficou feliz, perguntou quem eu era, eu disse quem eu era, disse que era filho de um pastor, pronto, me tornei um comportor. Com 4 anos fui fazer teologia. Depois de uns 6, 7 anos me formei, me tornei pastor. Mas essa palavra aqui nunca saiu da minha cabeça. Você não saberá que Deus é tudo para você, até que nada possua. Algumas pessoas me disseram assim, pô, você passou tanto tempo, cara, foragido, fugitivo, e você era um momento, era difícil, né? Eu falava, não, eu nunca pensei nisso. Na verdade, eu nunca, depois que eu saí da fazenda, eu não usei aquele documento falso. Eu usava só o meu, abria conta bancária, viajava para cima e para baixo de avião com o meu documento. Mas eu já tinha assim na minha boca, tipo, formulado já uma fala que eu falaria para os policiais se eles me encontrassem. Ou se eles entrassem em minha casa, eu diria assim, vocês demoraram muito para me achar. Eu não sabia, mas a partir de 2013, a nova juíza, que estava com um caso de um assalto na mão, um assalto que eu não tinha ainda sido condenado, ela começou a me buscar no Brasil todo. E em 2018, quando eu era pastor aqui, sem eu saber, depois um advogado me disse, os policiais vieram de São Paulo me buscar e eles erraram o apartamento. Amém? Em 2019, eles voltaram de novo, mas eu já não estava aqui. Eles vieram no apartamento certo, mas eu já estava em Salvador. Então não me encontraram aqui. Mas um dia eu fui para dar uma aula em Maceió, voltando de Maceió. Os policiais federais me pararam,
Pediram documento, eu dei documento. Não, sempre foi verdadeiro. Eu só usei o documento falso quando estava na fazenda. Quando saiu, eu já joguei ele fora. Então, quando eu me converti, já falei para meu pai, pai, não uso mais. Então, deu o documento, como sempre fiz, deu o documento, eles olharam o documento, foram, voltaram e falaram, tem um mandato para você de prisão. Você sabia disso? Eu falei, cara, eu não sei. Fez algo de errado? Eu falei, muita coisa. E ele me disse assim, vou ter que te levar preso. Eu falei, posso ligar para o meu advogado? Ele falou, pode. Eu acho que a única pessoa aqui da nossa comunidade que sabia dessa minha história era o Marcelo. E eu contei para ele 2 meses antes, ou 3, não sei. E o policial falou, vou te levar, não vou nem te algemar. Eu falei, ótimo. E eu fui para a prisão. E ali na prisão, eu comecei a desfrutar de algo que eu imaginava. Era algo que eu achava, mas só me veio a certeza ali na prisão. Eu me lembro como hoje, eu passei por 4 prisões, em 100 dias que eu fiquei preso. Eu me lembro que eu cheguei lá e depois já chegou o Valdes e chegou o Marcelo. Não tinha comida, não era água de torneira, não tinha roupa para vestir, não tinha nada. E o Marcelo foi me procurar, né? Me achou lá no Calabouço, o nome do lugar, subterrâneo. E disse assim, o que tu está precisando, Tiago? Eu falei, Marcelo, eu só preciso de uma coisa, da Bíblia. E aí ele saiu, eu falei, brother, volte com a Bíblia. Não me deixe sem a Bíblia aqui, cara. Ele foi, voltou, me deu a Bíblia. E eu vivi, acho que uns 30, 40 dias. Eu fiquei 3 dias ali, depois me transferiram para uma outra delegacia. Parte da igreja foi me visitar, cuidou de mim muito bem. E ali na delegacia eu comecei a sofrer. E por que eu comecei a sofrer? Eu vou dizer para vocês, eu escrevi aqui. Eu comecei a sofrer por causa do estranho sentimento de tudo ter. Eu queria estar triste e não conseguia. E como eu visualizava o meu futuro? Eu já tinha conversado com a minha esposa na hora. Falei, Rosa, se eu for transferido para São Paulo, não precisa me acompanhar, não. Porque vai ser desgastante. Eu sabia que eu tinha mais de 40 anos para cumprir. Então, imagina a Rosa, 30 anos ali. Né? Eu pensei, então, Rosa, eu vou, mas você fica. Quando eu sair, se você estiver viva, a gente vive a vida. E eu imaginei agora, sem nada, 30 anos. Mas não tinha tristeza. E eu comecei a conviver com esse incômodo da satisfação. E ali preso, eu descobri que realmente Cristo era tudo para mim. Eu pensei assim, rapaz, como é estranho isso. Tenho 20 anos para cumprir ou mais. Talvez não viva mais com minha esposa, não veja mais os amigos. Mas parece que nada perdi. Então, para mim, naquele momento, se cumpria aquele conceito que eu tinha lido. Você não saberá que Deus é tudo para você, até que nada possua. Então, passei 20 anos da minha vida pensando, rapaz, será que um dia eu volto? E o dia aconteceu. É aquela coisa, parece que o ser humano ele vai viver o maior pesadelo da vida, né? E quando você vive o pesadelo, quando você tem Deus, você descobre que o pesadelo não era aquilo que você imaginava. E aí começou a fazer todo sentido as palavras de Abacuque. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor.
Eu me lembro que com muito custo, a igreja trabalhando com muita gente, eles conseguiram me colocar em uma penitenciária aqui em São Cristóvão. E eu comecei a trabalhar no almoxerifado. Passei 70 dias mais ou menos trabalhando no almoxerifado. E meu trabalho era o trabalho que eu mais gosto de fazer. Cuidar de 2.740 pessoas. Todo dia. Visitava as celas, perguntava o que precisava, sabonete, pasta de dente, quem precisa de toalha. Todo dia, todo dia, todo dia. E eu trabalhando ali, pensava, rapaz, Deus, Senhor, aqui não está ruim, não. Mas eu não quero passar a vida inteira cuidando de preso. Eu posso vir até pregar para eles, mas não quero viver a vida. Então eu comecei a enxergar o ministério ali, Marcelo. Falei, rapaz, será que Deus me preparou para eu viver agora com esses caras aqui, vai? Depois de alguns dias, o Marcelo, ele chegou foi me visitar e ele levou uma foto assim no celular dele. E ele me perguntou, esse daqui é você ou é seu irmão? Tá lembrado, Marcelo? É no recorte de um jornal. Eu falei, cara, sou eu. Eu tomei até um susto. Parecia outro cara. Eu falei, mas não, sou eu, irmão. Ele falou, então complicou agora a sua vida. Porque você não era um fugitivo. Você não era um foragido da justiça, você era um fugitivo. Então, para a juíza, você é um cara de alta periculosidade. Cara, me embolou agora. Aí quando ele me disse isso, eu falei, pronto, agora eu vou ficar a vida inteira na cadeia. E eu me lembro no dia da liberdade, no dia que eu fui liberto para ir a São Paulo, para audiência. Eu me lembro que eu estava trabalhando, e naquele dia eu já tinha visitado todos os pavilhões, eu estava no último. Era um corredor bem estreitinho, bem fedido, cheio de fezes no chão, de um lado 4 celas, só tinha som de um lado. E eu entrei, e aí os presos já me chamavam de Paulista. E aí, Paulista? E eu, com minha canetinha, meu papel, anotando, tá precisando de quê, irmão? Ah, irmão, tô aqui já há 15 dias com dor de dente, ninguém aparece e tal. Eu quero o quê, irmão? Ah, tô 30 dias sem sabonete, tomando banho só com água, certo? E anotando ali. Aí me chega um homem correndo. Ele disse assim, cara, vamos para casa. Eu olhei assim, eu falei, cara, estou trabalhando, irmão. Você está brincando comigo? Ele falou, não. Os caras vieram te buscar. Na hora que eu vi que era verdade, me bateu um sentimento de tristeza, Marcelo. Porque na hora que ele falou que eu ia embora, eu olhei para os presos olharam para mim e eles pensaram assim, agora ferrou tudo. Eu me lembro que o preso disse assim, e agora, Paulista, quem vai ser por nós? Eu falei, cara, não sei, mas Deus vai enviar alguém para cuidar de vocês. Aí naquele momento eu descobri que Deus é tudo. Nessa minha passagem pela prisão de 100 dias, eu descobri que muita gente encarcerada está livre e muita gente livre está encarcerada. Eu me lembro que os policiais, quando descobriram que eu era pastor, aí vinham conversar comigo. Pastor, eu preciso conversar com o senhor. Aí sentava, eu ficava ouvindo ali, às vezes, 30 minutos, 40 minutos. Depois de ouvir eles 30, 40 minutos, eu pensava, meu Deus do céu, de vez de ele vir trazer conforto para mim, eu tenho que confortar o cara. Me lembro que um dia eu olhei para um policial e disse assim para ele, cara, eu nunca me senti tão livre na minha vida. E eu percebi no rosto daquele policial o desejo de experimentar a mesma coisa e sem poder. Preso a um bocado de coisa, a vícios, a pecados, a tudo aquilo que deixa a gente para baixo, torna a gente inferior. Mas depois de tudo que eu vivi, aí veio a liberdade. No dia 4 de dezembro. E quando veio a liberdade, eu tive a alegria de concluir que, de fato, Cristo era tudo para mim. Porque o tempo inteiro, durante esses 100 dias,
eu tive a alegria de sentir o que eu disse, que era uma incômoda satisfação. Eu percebi, às vezes, as pessoas tristes. Me lembro que várias vezes o Marcelo foi lá me visitar para falar dos habeas corpus. Ele chegava e dizia assim, ô Tiago, deu errado de novo. Eu dizia assim, não, Marcelo, não deu errado, deu certo. Está tudo certo. Se não deu certo, é para eu ficar um pouquinho mais. E eu via os meus amigos sofrendo mais do que eu ali. E às vezes à noite eu ia dormir pensando em cada um de vocês que sabiam do caso. Eu ficava pensando, meu Deus, leva conforto lá para a irmã Miriam, leva conforto lá para Esdras. Porque eu imaginava vocês sofrendo muito mais do que eu. Quando Abacuque disse, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. É interessante perceber quem é Deus para Abacuque. Perceba o que ele diz. Ele diz, eu me alegro em Deus, eu exulto no Deus da minha salvação. Se tu sentasse com Abacuque e perguntasse para ele assim, por que você se alegra nesse Deus? Ele diria, porque ele é meu Salvador. Então ele não tinha dúvida. Ele não tinha dúvida de quem era Deus. Então quando a gente tem essa experiência com o Deus que salva, essa experiência ou essa certeza se torna a coisa mais preciosa para nós. Então às vezes eu paro para pensar na minha vida e eu penso assim, eu concluo, eu sou o mais feliz do mundo. Eu acredito que você também tem essa experiência, essa certeza, porque você vê em Deus esse ser que salva, esse Deus que te buscou, que te alcançou, que vê em você um filho que ele não pode viver sem. Eu acho que essa é a grande grandeza, ou é o grande tesouro a nós conquistarmos nessa existência. E o meu grande desejo é que você tenha esse tipo de experiência com Deus, que de fato Deus se torne o tudo que você procura, que Ele de fato seja tudo na sua vida, porque se Ele é tudo, você nunca vai perder nada. O que pode ser acrescentado na sua vida se você tem tudo? Nada. Você pode perder amigos, parentes, você pode perder recursos, chances, oportunidades, mas você continua se alegrando no Senhor. Eu não sei como você está, não sei como está o seu coraçãozinho aí, não sei como você tem vivido a vida, eu não sei se você está feliz, vibrando, alegre ou para baixo, mas eu quero que você saiba que Deus é o teu tesouro. Ele é a única coisa que você tem. E Ele é apaixonado por você. E é isso que importa. Isso é a única coisa que importa. Ele está te conduzindo, você é dele, Ele é teu, você tem tudo. Nós vamos cantar uma música agora. Quero que você faça dessa música uma oração. Fale com Deus, expresse seu amor por Ele.
para nós. Amém? Amém. Peça. Transforma meu viver, meu coração. Entregue a Ele o seu coração hoje. Te entrego sem entender. Eu te agradeço por teu infinito amor que limpa meu ser. Ele não tira os olhos de você. Em meus olhos eu me encontro, em meus braços eu descanso. Toca em mim e derrama tua paz. A tua graça me satisfaz. Pois eu sei que estás comigo, viverei além de tudo que passei, então serei completo em Seja grato Eu te agradeço pelo amor de Deus por você. por teu infinito Amor que me limpa. que limpa meu ser. Em teus olhos eu me encontro, em teus braços eu descanso. Toca em mim e derrama tua paz. A tua graça me satisfaz. Quando luto eu confio, pois eu sei que estás comigo, viverei além de tudo que passei, então serei completo, eu serei completo, eu serei completo em Amém? Amém. Sabe o que eu tenho aprendido? Eu tenho aprendido que a experiência do nada ter, ela precisa acontecer na vida da gente. Ela nunca vai ser permanente, porque a gente não suporta. Mas ela é extremamente importante. Porque é nessa experiência do nada ter que você começa a conhecer mais o seu coração, que vai dentro dele. Então, se você está vivendo dias difíceis, onde você não está conseguindo se apegar a nada, onde nada está acontecendo, se tranquilize, confie em Deus, Ele é contigo. Amém. Não é porque as coisas não estão acontecendo do teu jeito, como você planejou, que Ele não está no comando. Ele está no comando. Amém. Eu olhar para a minha vida, eu louvo a Deus por tudo que aconteceu e por Ele ter planejado nos propósitos dEle na minha vida esse momento difícil de nada ter. Hoje
No dia que eu fui preso, eu descobri que alguns meses antes tinha prescrito todos os crimes que eu tinha cometido. Hoje eu espero a sentença só de um, né, Marcelão? Vai dar certo, né, Marcelo? A juíza vai pegar leve. A justiça, ela gostou de mim, a juíza, eu gostei dela. Você percebeu no dia? E assim que eu saí da prisão, eu enviei uma carta para uma penitenciária no estado de São Paulo, no interior, onde fica os principais presos do estado. Lá estão meus amigos até hoje. Tem um amigo lá chamado Júnior, que ele está ali há 21 anos já. Os mesmos crimes que eu. Só um diferente. E eu fico pensando, Senhor, era para eu passar 20 anos lá dentro. E eu passei 20 anos aqui fora. E aqui fora eu descobri o Deus que salva, o Deus que cura, o Deus que me ama. Então ainda que eu volte, que é difícil acontecer, mas ainda que eu volte, nada perdi, porque tudo tenho nele. Né? E descobri também nessa experiência que essa comunidade muito me ama, né? Vocês ficaram presos aí comigo. Estou contando tudo isso porque muitos não sabiam, mas agora você está sabendo. Percebi que os presos me diziam assim: rapaz, que igreja é essa sua? Queria fazer parte dessa igreja. Porque na minha cela tinha tanta comida que os presos não tinham lugar para dormir, de tanta comida que tinha. Me lembro que no último Natal, que eu passei preso, tinha uma pilha de panetone dessa altura, né? Uma pilha enorme. Frango, refrigerante, que coisa boa. E eu soube que um preso depois veio visitar vocês, não foi? Está vindo aqui. Que bom. Louvo a Deus pela vida de todos vocês. O Valdson não está aqui, mas leve um abraço para Valdson, viu? Porque mais preso do que eu ficou, acho que Valdson. Não foi, Marcelo? Ele ficou preso o tempo inteiro comigo. No dia que eu saí, ele falou: agora cumpri minha missão de ter te conhecido, né? Foi lindo. Eu quero fazer uma oração agradecendo a Deus pelo que Ele fez na minha vida, mas pedindo para que Ele te ajude a entender que Ele é o tudo que você procura, é o tudo que você tem. Então viva satisfeito com o pouco que você tem ou com o muito, por ter conquistado tudo que você queria ou por não ter conquistado nada, porque a coisa mais importante de fato é que Ele te conquistou para Ele. E isso é tudo. Vamos orar. Senhor nosso Deus, ainda que a gente perca tudo que possuímos, nos conceda a alegria de entender que o Senhor é aquilo que de fato nos satisfaz. Nós queremos que o Senhor seja o centro da nossa vida, o tudo que a gente procura, a pérola de grande preço, o tesouro escondido. Se transforme, Senhor, naquilo que a gente almeja, dia e noite. Porque o sentido da nossa vida só é encontrado no Senhor. Peço que o Senhor ajude a todos aqui que estão nessa caminhada, que eles te encontrem, que eles te percebam, que eles consigam, Senhor, descobrir o tesouro que só é encontrado em Ti. Amém. Permaneça com a gente nesse próximo ano, que seja um ano de grandes bênçãos para todos nós. É o que nós te pedimos, gratos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos terminar o culto com palmas? Não para homens, mas para aquilo que Deus pode fazer na vida dos homens. É ou não é? E eu tenho certeza que Deus tem grandes coisas para fazer na minha vida e na sua vida também. Esse foi o nosso culto Viva, o culto que acontece todos os sábados às 18 horas. Mas quinta-feira, no dia 31, a gente vai virar o ano, que não é só biblicamente, cientificamente também, o dia vira, não é na meia-noite, é no pôr do sol. Então a gente vai fazer isso. Quinta-feira, às 16h30, a gente vai estar aqui fazendo um culto especial.
De quê, Priscila? De gratidão a Deus. Se tem uma coisa que a gente precisa agradecer a Deus esse ano, é pela vida. É ou não é? É pela saúde. É pela presença dEle. E sem dúvida alguma, pedir que Ele seja isso aí, ó, que a gente aprendeu hoje. Que Ele seja tudo. Pouca coisa? Não. A gente quer tudo. Que Deus te abençoe. Você pode sair por aquela porta e pode também sair por aquela porta. Então eu peço que vocês se dividam na hora da saída para evitar aglomerações, tá certo? No culto de quinta-feira, nós vamos manter o mesmo número de cadeiras. Então, provavelmente, aqueles que chegarem mais cedo vão conseguir entrar. Quem chegar mais tarde, a gente realmente vai ter que despedir a pessoa lá na porta, porque a gente precisa só ocupar esse número de cadeiras para manter a regra, tá certo? Deus abençoe vocês. Se você quiser ficar mais um pouco, a gente canta e louva a Deus, tá bom? Poder para salvar. Poder para salvar. Necessitam de um amor perfeito. Todos necessitam disso. Perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança. Todos precisam de um Deus que salva. E Ele move montanhas para isso. Move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, com toda a salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. A despeito do que somos, Deus nos recebe. E você vai cantar sobre isso agora. Diga. Aceitas com meus medos, falhas e temores. Enches meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos. A ti, Senhor. A ti me rendo. Cristo move montanhas. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, com toda a salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. A palavra de Deus é recheada de parábolas que falam justamente isso. Que Deus quer salvar. Ele salva a dracma perdida, Ele salva o filho pródigo, Ele salva o que for necessário. Mas Ele alcança você. E quando Ele te alcança, não é pra qualquer coisa. É pra ser luz onde quer que você esteja. É pra isso que Ele quer te salvar. Pra você ser um pouco dele aqui na terra. Cante. Que o mundo veja tua luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Que o mundo veja tua luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Que o mundo veja tua
venceu, sobre a morte venceu. Que o mundo veja tua luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Que o mundo veja tua luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Que o mundo veja tua luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Só vocês agora, vai. Que possamos ser essa luz do mundo para a glória do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Uma boa semana para vocês e até quinta.